Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Acabamos de terminar o nosso terceiro trimestre de 2019 e estamos entrando hoje na nossa primeira aula do quarto trimestre, que foi escrita pelo pastor Osiel Gomes, escritor, conferencista, bacharel em teologia, direito e graduado em filosofia, líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. Esse é o pastor que escreveu essa matéria. Durante as 13 aulas vamos estudar sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, baseado nos livros em 1ª e 2ª Samuel. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu faço o convite para que você se inscreva, para que você digite paulo.delanhese, ou ao receber o nosso vídeo, o nosso link, clique em abrir. Ao abrir, ao lado dele está escrito se inscrever, você também pode se inscrever. E também compartilhar, os nossos vídeos com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e pedir para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Antes de entrarmos à aula, temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Primeiro, 2 Timóteo 3,16, a Bíblia, por ser inspirada por Deus, fala-nos a alma. Gênesis 18:12, Deus abençoe homens e mulheres imperfeitos. E 1 Samuel 1:3, sempre há bênçãos para quem vai à casa de Deus. Romanos 12:19, não reajamos às provocações. 1 Samuel 2:12-18, mantenhamos a fidelidade a Deus, apesar da apostasia reinante. Deuteronômio 28:1-2, a obediência a Deus é a chave para o verdadeiro sucesso. A nossa base também está em 1 Samuel 1:18, dentro do nosso texto áureo, que nos diz assim: e disse ela, a tua serva, graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A verdade prática nos diz que no livro de Samuel aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Nossa leitura bíblica está baseada em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1-8, que nos diz assim a palavra de Deus: houve um homem de Ramataim, Zafim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zufê, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéia, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana
seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? É porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Essa era a fala de Eucana a Ana. Neste trimestre, último trimestre de 2019, como falamos, estudaremos 2 importantes livros do Antigo Testamento, 1º e 2 Samuel, como dissemos. Esses livros nos revelam a formação da nação de Israel e como Deus usou homens para falar ao coração do povo. Na introdução da aula de hoje, diz-nos o comentarista que 1ª e 2 Samuel, nele veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis, ou seja, eram pecadores como eu e você, mas escolhido por Deus para uma grande missão. Tópico 1. O conceito histórico de 1ª e 2 Samuel. A originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2 Samuel formavam uma só obra, assim como 1 e 2 de Reis e 1 e 2 de Crônica. Os livros de 1º e 2 Samuel foram uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã no século 12 a.C., até ao cativeiro na Babilônia em 587, 586 a.C. Eles não são apenas registro de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes neste livro, mas dentre eles 3 se destacam. Primeiro, Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais livros da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu, conforme seus propósitos. Título, capítulo 2, versículo 14, Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Então vemos agora, nessas 2 falas, a origem do livro de Samuel e o chamado que Deus teve especificamente a esses 3 homens. Agora veremos o propósito de 1ª e 2 Samuel. O propósito de 1ª e 2 Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. 1 Samuel 10, 1, Josué 21, 25. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que obedecer é melhor do que sacrificar. Essa foi a fala de Deus a Samuel quando o seu reinado foi rasgado, quando o seu reinado foi passado para Davi, após ele desobedecer a ordem de Samuel, que era para destruir aqueles inimigos na guerra a qual se empreendeu. Muitas das vezes nós agimos como Saul, não obedecemos, mas o que Deus quer de mim e de você é obediência naquilo que Ele nos pede e nos ordena. No subsídio bíblico teológico, os 2 livros de Samuel são os primeiros dos 6 livros duplos que originalmente não estavam divididos e que faziam um total de 3. Samuel
Reis e Crônica. Samuel e Reis são encontrados no cânon hebraico, ao lado de Josué e Juízes, em uma seção conhecida como os profetas anteriores. Junto a esses livros, contém o registro histórico iniciado por Josué e a travessia do Jordão, e estende-se o período do exílio babilônico. Então está aí um pouco da história desses livros. Tópico 2, autoria e data, provavelmente de 1ª e 2ª Samuel. Título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus. É o título dos livros que levam o seu nome. Revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos de 1 a 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natan e Gad. Este fato é possível, pois de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunha ocular dos eventos que sucedia. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Então está aí quem provavelmente escreveu o livro de 1ª e 2ª Samuel. A data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder, provavelmente no ano 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 anos antes de Cristo. Assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1ª e 2ª Samuel é de aproximadamente 130 anos. Essa primeira aula traz-nos cronologias sobre o livro, datas e nomes e a forma que se desenrolou. Vamos agora à terceira parte do tópico 2, a situação espiritual da época daquele povo. Samuel cresceu em Siló. Neste lugar praticava-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli, a idolatria e a imoralidade. Eram os pecados dominantes na nação. 1 Samuel 7:3. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais que ao Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. 1 Samuel 2:29. Essa foi a correção de Deus a Eli, aonde Deus chama a atenção de Eli e diz a Samuel que Eli não havia disciplinado seus filhos, mesmo sabendo de todos os seus erros. Chegou determinado momento da história de Samuel que a Bíblia nos diz que Deus não ouviria mais oração para os filhos de Eli, porque Deus queria matá-los. Todas as vezes que o povo vinha sacrificar e trazia a carne do sacrifício, em vez deles oferecer a gordura do sacrifício ao Senhor, como era requerido na lei de Moisés, a Bíblia diz que eles metiam o garfo na carne, tiravam a parte melhor para eles e oferecia somente o resto para o Senhor. Por isso,
Deus queria matá-los. Com certeza veremos nas outras aulas, mas a trágica foi tão grande na casa desse sacerdote, que a arca foi tomada, as suas mulheres dos seus filhos, deram à luz, foi-se embora a glória de Deus. Eli, gordo, sacerdote, que não fazia mais a vontade de Deus, sentado numa cadeira, caiu para trás e quebrou o pescoço, e os seus 2 filhos foram mortos na guerra, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele colhe. Esse quadro desenrolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel, religiosamente aparente espiritualidade superficial e um sacerdócio descompromissado com Deus. 1 Samuel 2, 22, 23 narra alguns dos fatos que acabamos de falar agora na aula. Terceiro tópico, a teologia nos livros de Samuel, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos nas escrituras textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão presentes em 1 Samuel 7 e 12 e 2 Samuel 17, em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso ele estava presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. 1 Samuel 12, 1, 5. Assim ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. 1 Samuel 12, versículo 24. Mas o povo não queria ouvir Samuel. O povo estava olhando para as outras nações que tinham reis, e eles queriam reis. Samuel chora, Samuel se angustia, mas o próprio Deus fala ao coração de Samuel: Samuel, acalma, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem mais que eu reine sobre eles, eles querem um reino de um rei, mas eles deverão saber que este rei irá oprimi-los, que este rei irá tomar os seus filhos e as suas filhas, muitas das vezes os farão de escravo, porque eles estão me rejeitando e querem um rei sobre si. Israel pagou muito caro por isso, começando já pelo seu primeiro rei, que foi bom no começo, mas depois desviou completamente. Depois veio Davi, depois veio Salomão, depois veio Jeroboão, veio Roboão, e assim sucedeu vários reis. Alguns serviram a Deus, outros foram tremendamente ímpios, a ponto da nação de Israel, o templo de Israel, ser destruído e o povo ser levado cativo à Babilônia. Todas as vezes que o homem e a mulher rejeita Deus, ele sofre a consequência. Os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, como já acabamos de falar, deportadores e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. 2 Reis 24, 12, Jeremias 39, 7. Nabucodonosor, após a rebelião deste último rei, manda matar os seus filhos e fura os seus 2 olhos, como consequência do seu pecado, a qual os profetas de Deus haviam levantado em Israel e admoestado o povo para abandonar a idolatria, para abandonar o pecado. Mas o povo
seguia na sua rebelião, como hoje muitos continuam na mentira, no pecado, na prostituição, no homossexualismo, no álcool, nas drogas e rejeitando a Deus. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, como dissemos, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terra estranha, tornaram-se escravos. Subsídio teológico. A linha teológica que transpassa Samuel e Reis é a escolha divina de um líder para representá-lo. Enquanto o Senhor implementa os concertos com Israel, essa nação existia na terra por causa do concerto incondicional que Deus fez com Abraão. O Senhor implementou o concerto abraâmico quando ele resgatou o seu povo do Egito e fez deles uma nação. Mas as bênçãos da terra eram condicionais. A bênção de Deus era dada por obediência, como declaradamente em Deuteronômio nós vemos que para sermos abençoados por Deus, precisamos cumprir alguns requisitos. Precisamos amar a Deus e obedecer a Deus sobre todas as coisas. Senão, sofreremos a consequência. E é exatamente o que a Bíblia fala hoje, para nós cristãos. Se não nos arrependermos do nosso pecado, se não mudarmos o nosso caminho, as nossas atitudes, as nossas ações, sofreremos o juízo final. Segunda Samuel, e quarto tópico, o divisor de águas. Um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico, veotestamentário, no momento de uma grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Levítico 20, 24 e 26. O líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes, último juiz de Israel. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel, a estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. 1 Samuel 3, 15, 21, capítulo 2, versículo 18, 8 ao 10 e 22. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender de seu favor, coisa que o povo não queria mais. O povo estava deixando a Deus, que era o seu governador, que era o seu rei, que era o seu libertador, que era a sua força para ter rei sobre a anarquia e monarquia teocrática. Vamos entender esses dois pontos. Israel, antes de requerer um rei, era a anarquia, sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade. Ou seja, Deus era o seu único sustento. Deus era o seu único guia. Israel não tinha um líder. Israel não tinha um rei como tinha as outras nações, mas tinha o Senhor dos exércitos, Rei dos reis, a qual fazia Israel triunfar sobre todos os reinos. Mas isso não estava bom para Israel. Israel agora quer um rei. Então começa o período monarquia teocrática, forma de governo em que o rei e sua dinastia é escolhida por Deus, como acontecia em Israel e como acontece ainda hoje em alguns países.
aonde Deus permite que tenha reis, como na Inglaterra e mais alguns lugares. O subsídio bíblico, bibliológico, um dos maiores líderes de Israel, 2 Crônica 35:18, Salmo 99, verso 6, Jeremias 15:1, Atos 3:24, Hebreus 11:32. Samuel veio a Israel em uma das horas mais sóbrias da nação. Os filisteus, que por um longo período haviam intimidado os israelitas, estavam ameaçando tragá-los. Maiana, a esposa de Eucana, de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, estava mais preocupada com o fato de não ter filhos. Enquanto adorava no tabernáculo em Siló, ela rogava que o Senhor lhe desse um filho, o qual ela ofereceria para ser um nazireu de Deus. Número 6, por toda a sua vida. Este filho foi Samuel, aquele que ungiu reis, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, depois de Moisés. Então Ana recebe a bênção de Deus que pediu e cumpre também a promessa que ela fez a Deus em dar Samuel ao templo para servir a Deus todos os dias da sua vida. Samuel foi um nazireu. O que era nazireu? Alguém que não bebia bebida forte, não raspava a barba e não cortava o cabelo, e servia a Deus todos os dias. Um escolhido de Deus, último juiz de Israel. Após a morte de Josué, vários juízes levantaram. Samuel é o último. Primeiro profeta depois de Moisés. Moisés é o profeta a qual Deus escolheu. Samuel também profeta e sacerdote. Dentro de uma linhagem sacerdotal, Samuel é levantado, após a negligência de Eli, a qual narramos já ali atrás, e dos filhos de Eli, que não observava mais os mandamentos do Senhor e desonrava o nome do Senhor. Conclusão: os livros de 1 e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período do juiz para a monarquia, dinastia. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Então, vemos erros e acertos dentro da monarquia, dos líderes que se levantaram em Israel, mas vemos em todas as épocas, em todos os momentos, a proteção e as mãos poderosas do Senhor sobre o seu povo, para guardá-los, para protegê-los. Quero dizer para você, nesta oportunidade que nos acompanha, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no WhatsApp, através do nosso link, que Deus continua sendo o Senhor da minha vida e da sua vida. Basta que deixamos a nossa vida ser dirigida e direcionada pelo Senhor. Basta que confiamos no Senhor. Basta que entregamos a nossa vida inteiramente ao Senhor, o nosso Deus. Basta que negamos o pecado, renunciamos o pecado. Basta que tenhamos com a nossa vida e a nossa família no altar de Deus. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que sejamos fiéis, que sejamos obedientes. Como diz a palavra aqui a qual nós lemos, é muito mais importante obedecer do que sacrificar. Samuel achou que sacrificar era suficiente, mas Deus queria obediência, que era a derrota dos amalequitas e a morte de todos. Mas Saul desobedeceu, por isso o seu reino foi rasgado e foi passado a Davi. Ainda que Saul chorou amargamente, mas Deus não ouviria mais, pois havia sido rejeitado. Duro é para o homem e para a mulher quando são rejeitados por Deus. Por isso, nesta oportunidade, eu convido você a fazer uma reflexão da sua vida e colocar a sua vida no altar e passar a obedecer o Senhor, porque a obediência é melhor do que sacrifício. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo,
Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Ao receber o link, clique em se inscrever, compartilhe com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, peça para eles se inscreverem também, pois assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus. Amém?